Olá, meus irmãos e amigos. Eu vou dar hoje início a uma sequência de palavras de meditação baseado no texto de Zacarias, capítulo 1, versículos de 8 a 11, que foi pregado neste domingo na Família da Fé, no dia 31 de março de 2019. E neste texto, Zacarias, o profeta, ele teve uma visão. E ele viu um homem montado num cavalo vermelho que se colocou entre as murteiras. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, salpicados e brancos. E aí ele não entendeu esta visão e ele perguntou: quem são esses? E aí um anjo falou para ele: eu vou te mostrar quem são esses. E quando ele falou a respeito disso, aquele homem que estava montado no cavalo vermelho entre as murteiras disse que aqueles outros são aqueles que foram enviados por Deus para passear pela terra, ir de lá para cá para visualizar o que estava acontecendo na terra. E esses que foram visualizar o que estava acontecendo na terra, que andaram por todos os lados da terra, disseram que a terra estava toda em tranquilidade e descanso. Então, quando nós ouvimos uma palavra a respeito disso, nós pensamos: puxa vida, que bom que a terra está toda em descanso, que não existem mais lutas, não existem mais guerras. E aí é interessante que a gente tem uma falsa impressão de que está tudo muito bem, quando na verdade as coisas não estavam. E por isso, na sequência do texto, no versículo 12, o anjo do Senhor, que é a personificação de Jesus Cristo, antes dele se encarnar, antes dele estar como pessoa física aqui na terra, ele aparece no Antigo Testamento muitas vezes como descrito o anjo do Senhor. Então esse anjo do Senhor, que era Jesus, ele pergunta para Deus o Pai, dizendo: Senhor, até quando que não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais andas indignado durante 70 anos? Então o que estava acontecendo não é que a terra estava em tranquilidade e descanso porque o povo de Deus estava bem. Na verdade, quando o anjo do Senhor, no versículo número 12, pergunta para o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, até quando que ele não teria misericórdia para restaurar a cidade de Jerusalém e as cidades de Judá, é que o povo de Israel estava debaixo de cativeiro babilônico havia 70 anos. E então o Senhor respondeu ao anjo que falava então com o profeta Zacarias, no versículo 13, com palavras boas e palavras consoladoras, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu zelo por Jerusalém e por Sião com muito grande zelo. E o versículo 15, o próprio Deus está falando para aquele anjo da seguinte maneira, respondendo àquele questionamento de quando é que ele voltaria a ter misericórdia do povo de Israel. Ele diz assim: eu estou indignado com os gentios, com as nações que estão em descanso, porque eu estava um pouco descontente, mas eles ajudaram a aumentar esta aflição. Então o que estava acontecendo? Quem estava em descanso não era o povo de Israel, o povo de Deus. Quem estava em descanso eram os inimigos. Por quê? Porque eles entraram na terra de Israel. Eles invadiram as suas cidades, destruíram as suas casas. E o povo de Israel não tinha mais forças para resistir. Estava cansado, estava sobrecarregado, estava se sentindo oprimido. E passaram-se 70 anos de opressão que aquele povo estava sofrendo. Assim, da mesma forma, muitas vezes, nós, como povo de Deus hoje, pessoas da igreja, pessoas que temem a Deus, também estão debaixo de opressão. E está acontecendo conosco o que aconteceu com Israel, não somente nesta época, mas na época de Davi também. Então eu citei este exemplo, que houve um homem chamado Golias, que era do exército dos filisteus, que todos os dias se levantava e estava ali provocando o povo de Israel, querendo fazer uma guerra, mas o povo olhava aquele gigante, Golias, e ninguém ousava se levantar contra o gigante. Então, naquele mesmo tempo, a terra estava em descanso. E a terra estava em descanso porque a opressão dos filisteus era muito poderosa e não havia forças em Israel, não havia homem guerreiro algum que tinha capacidade de guerrear contra aquele gigante Golias. Assim também, poderes das trevas, principados e potestades nas regiões celestiais têm se levantado contra a igreja, têm se levantado contra você, têm se levantado contra a sua família. E a terra está em descanso porque não existem mais guerras, porque muitas vezes nós estamos cansados e cansamos de lutar pelas nossas famílias, pela nossa igreja, por aquilo que Deus quer fazer e mover. E nesse texto, no versículo 15, esse é o segredo da história. Deus está indignado por causa deste descanso.
Deus quer que o povo de Deus se levante com ousadia, como Davi se levantou contra Golias. E disse assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos a quem tu afrontas. E é este o motivo que nós temos essa palavra. Não é tempo de descanso, é tempo de guerra. Nós vivemos uma época de guerras espirituais. E a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não são pessoas físicas, mas a nossa guerra é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo, contra forças espirituais da maldade das regiões celestiais. Assim, Deus quer que haja um novo tempo, haja restauração. Ele está indignado com esse descanso dos incrédulos, com esse descanso dos opressores. Ele quer que a igreja se levante, o povo de Deus se levante com ousadia e fé, porque Deus vai determinar um novo tempo sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Então, que este primeiro momento, essa primeira palavra de meditação, seja um despertar para que você não fique acomodado se você e a sua casa têm sido roubados, mortos e destruídos. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Por isso, vamos nos levantar ousadamente em nome do Senhor dos Exércitos, e os gigantes, os impérios das trevas vão cair por terra em nome de Jesus. Que Deus te fortaleça para você saber que só o Senhor é Deus e Ele vai trazer um novo tempo de vitória na sua vida em nome de Jesus.